paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de poder mais uma vez estar ministrando a aula para vocês, juvenis. Nós estamos na lição de número 4. O tempo não nos espera, está passando muito rápido os dias, né? Já chegamos na lição de número 4, uma lição muito interessante, muito bacana, e eu creio que Deus irá fazer maravilhas em nosso meio, por intermédio da sua palavra. Antes de começar a expor essa lição, eu quero pedir que, por favor, você esteja com a sua Bíblia em mãos, sua revista, que é muito importante. Se possível, aqueles que têm em sua casa, na sua biblioteca, né? O livro Heróis da Fé. Hoje nós iremos trabalhar um pouco dentro dessa lição sobre a vida de John Wesley. Vamos trabalhar um pouco sobre esse personagem muito importante dentro da história da igreja. E eu quero dizer para você que também está nos acompanhando, que não faz parte da nossa turma, da nossa sala, que você fique à vontade para estar conosco, acompanhando a lição de hoje, está participando no nosso chat, estaremos tirando todas as dúvidas na medida do possível, pode estar dialogando e se envolvendo conosco nesta aula. Amém? Vamos estar orando. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e dá de fazer e agradecemos por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, que o Seu Espírito Santo continue a falar em nossos corações por intermédio da Tua palavra, que tudo, ó Pai, que for ministrado aqui, ó Pai, encontre livre acesso em nossos corações, venha trabalhar conosco, ó Pai, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós te agradecemos e lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Glória a Deus. Juvenis, estamos na lição de número 4, como já falamos. O título dessa lição é Despertamentos Espirituais na Inglaterra. Como eu acabei de falar, nós iremos trabalhar um pouco dentro dessa lição sobre a vida e ministério do homem muito importante para a história da igreja, John Wesley. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você tiver o livro Heróis da Fé em sua casa, vai ser de muita valia. Irei fazer algumas leituras aqui, breves leituras, dentro deste livro, que servirá demais para o nosso crescimento. Vamos ao texto áureo nesta manhã. O texto áureo está no livro de Zacarias, capítulo de número 3, verso de número 2. Diz assim: Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, e não é este um tição tirado do fogo? Nós temos alguns objetivos juvenis que nós iremos trabalhar no decorrer desta lição. Como vocês já sabem, são 3 objetivos, e o primeiro objetivo é conhecer o ministério de John Wesley. Então esse vai ser o nosso primeiro objetivo. Iremos falar rapidamente sobre o ministério de John Wesley. Segundo objetivo é mostrar a missão de um homem de Deus. Além de nós mostrarmos a missão de Deus na vida deste grande homem que foi John Wesley, nós iremos mostrar a missão de um homem de Deus no conceito amplo da Bíblia Sagrada. O terceiro objetivo é destacar o impacto do avivamento na Inglaterra. Então nós vamos conhecer, mostrar e destacar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16.
Por favor, você que não tem revista, não tem problema, pode estar acompanhando com a sua Bíblia. Verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos alguns tópicos a trabalhar e dentro desses tópicos nós temos alguns subtópicos, mas eu quero fazer a leitura da introdução para que nós possamos entender qual o contexto que nós vamos trabalhar em que John Wesley vivia. Introdução. 2 séculos depois de Lutero e de outros reformadores empreenderem a obra da reforma protestante na Europa, a frieza espiritual e o pecado haviam tomado conta das nações originárias desse movimento. Não muito diferente dos outros países da Europa, a Inglaterra mergulhou no pecado, bebedice, prostituição, violência, exploração e pobreza. Faziam parte da realidade nacional até que o Espírito Santo queimou com fogo o coração de John Wesley e de outros pregadores. Então aqui, juvenis, nós já podemos ter uma noção de em qual contexto que John Wesley estava vivendo, em qual contexto que Deus fez essa obra maravilhosa, que Deus, de certa forma, queimou a Inglaterra, acendeu o coração daqueles homens e mulheres fazendo uma obra maravilhosa. Então nós podemos observar que 2 séculos depois, 20 anos após a Reforma Protestante, após a obra maravilhosa do Espírito Santo sobre aquelas nações, aquelas cidades, províncias redondezas, a igreja já havia perdido de certa forma a sua identidade. Então John Wesley estava neste ambiente. Vamos ao primeiro tópico, o ministério de John Wesley. Primeiro subtópico, inconformismo com o mundo. A pergunta de Jesus é contundente. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Na história da igreja há momentos de uma crescente degradação espiritual e moral, mas em nenhum momento as Escrituras nos autorizam a nos acomodarmos espiritualmente. Ao contrário, o nosso papel é ser o avesso do mundo. Assim, Deus despertou John Wesley. Juvenis, nesse breve tópico, o escritor nos fala que no decorrer da história da igreja, e nós podemos observar isso à medida que nós analisamos, há momentos de uma crescente degradação espiritual. Não só espiritual como moral. Mas ele também nos fala que, mesmo isso sendo comum, por assim dizer, em toda a história da igreja, nos momentos de altos e baixos, por assim dizer, isso não deve ser normal para nós. Mas ele também nos alerta que a Bíblia, em momento algum, nos autoriza a ficar acomodados. Mesmo nós sabendo que na história da igreja houve momentos de degradação espiritual em toda a história da igreja. De certa forma, de maneira até que comum acontecia isso. Isso não pode ser para nós algo normal. Nós não podemos interpretar isso como algo normal, como algo natural. Ele nos alerta que a Bíblia, em momento algum, nos autoriza a ficar acomodados, a ficar de braços cruzados. Nosso papel é ser sal,
é ser luz do mundo. Precisamos fazer a diferença. Aqui o autor nos chama a atenção a sermos diferentes do mundo, a nadar contra a maré. Foi em um tempo de fraqueza, degradação espiritual, moral, em um momento em que a igreja havia perdido a sua identidade, que Deus despertou John Wesley, um homem que não nadou de acordo com a maré, mas que remou contra as situações a qual ele estava vivendo, contra o tempo em que ele estava vivendo. Amém? Segundo subtópico, a chamada de um homem de Deus. John Wesley foi o 15º filho do reverendo Samuel e de sua esposa Susana Wesley. Nasceu em 17 de julho de 1703 em Epworth, Inglaterra. Com 6 anos de idade, inimigos atearam fogo no segundo andar da sua casa, mas um vizinho em pé no ombro de outro alcançou, salvando. Por isso, os Wesleys sempre o consideraram um tição tirado do fogo. Alfabetizado por sua mãe a partir da Bíblia, Wesley foi para uma universidade de Oxford em 1720. Ali juntou com seu irmão Charles e outros, fundou um grupo de oração e de leitura da palavra conhecido como Clube Santo. Entretanto, John Wesley vivia atormentado pelo medo de perecer no inferno, até que algo extraordinário aconteceu. Em Aldergate, senti o coração abrasado, ele falou. Confiei em Cristo, somente em Cristo. Para a salvação foi-me dada a certeza que Ele levara os meus pecados e que me salvara da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes do que sentia no coração. A chamada de um homem de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesse tópico, meus queridos, nós vemos um pouco da vida de John Wesley. Como disse o escritor, ele foi o 15º filho dos 19 de Samuel e de Susana Wesley, sua mãe. Ele é conhecido como o tição tirado do fogo, porque quando tinha 6 anos foi salvo de um incêndio criminoso. E ele foi alfabetizado por sua mãe a partir da Bíblia e, junto com o seu irmão, fundou o Clube Santo. Algo muito interessante que nós podemos acrescentar aqui, que o escritor não acrescenta, mas que quando nós fazemos uma análise da biografia de John Wesley, é que o papel da sua mãe no crescimento intelectual e espiritual de John Wesley foi de extrema importância, foi de suma importância. Depois do evento do incêndio criminoso a qual Wesley recebeu de Deus um livramento maravilhoso, a sua mãe, ela entendeu que Deus tinha uma obra poderosa na vida de seu filho. E a partir de então, ela passou a ter uma atenção a mais, passou a dar uma atenção a mais a seu filho, porque ela entendeu que Deus tinha uma obra poderosa na vida de seu filho John Wesley, e realmente o tinha. Mas em cima de tudo isto, John Wesley percebe que algo estava faltando. O jovem vivia atormentado pelo medo de perecer no inferno. E algo maravilhoso, extraordinário aconteceu. Como disse o escritor, e ele tirou essa frase da biografia de John Wesley, que ele diz o seguinte: senti o meu coração abrasado, confiei em Cristo, somente em Cristo. Para a salvação me foi dada a certeza que Ele levará os meus pecados e que me salvará da lei
do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes que sentia em meu coração. A partir deste momento, nós começamos a perceber que o Espírito Santo de Deus começa a incomodar a John Wesley, o impulsionando a orar mais, a buscar mais, poder de Deus, a ser renovado por esse Espírito poderoso que iria lhe capacitar a pregar a palavra de Deus, a fim de que muitas almas fossem alcançadas em seu ministério. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Terceiro tópico, o ministério frutífero. John Wesley passou a pregar com mais fervor. Observe, isso é muito interessante, esse tópico. Alcançando milhares de almas para Cristo. Já que lhe fora proibido pregar em vários púlpitos, Wesley disse: minha paróquia é o mundo. Por favor, grife isso aí na sua revista. Assim pregou no campo, nas minas de carvão, nos porões da igreja. Verdadeiramente, ele ouviu a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E você consegue ouvir este chamado? Aleluia. Juvenis, há uma marca em todo homem e mulher de Deus que é alcançado pelo poder do Espírito Santo, que é incomodado, impulsionado a fazer a obra de Deus, que é despertado para um verdadeiro avivamento, para um fervor espiritual. Eles se tornam mais fervorosos, mais cheios do poder de Deus, mais crentes nas maravilhas de Cristo Jesus, mais crentes no poder do Senhor. E na vida de John Wesley não foi diferente. Depois daquele momento de graça, daquele momento que ele impulsionou a orar mais, a buscar mais a face de Deus, John Wesley nunca mais foi o mesmo. Veja que ele estava proibido de pregar em vários púlpitos, mas ele não deixou que isso ofuscasse a obra de Deus em sua vida. Ele disse: minha paróquia é o mundo. E ele pregava nas praças, nos campos, nas minas de carvão, nos porões das igrejas. Para ele não tinha lugar específico para pregar. Todo lugar era lugar para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E o escritor nos adverte, nos chama a atenção, dizendo: e você? Como tem desenvolvido o seu chamado? Eu te faço essa pergunta nesta manhã. Como você tem desenvolvido o chamado de Deus na sua vida? Há lições passadas nós trabalhamos um pouco o conceito de chamado. E hoje eu quero relembrar a vocês que o chamado para anunciar o Evangelho de Cristo é para todos. Nós sabemos que há chamados específicos, mas o chamado para levar a boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, é para todos, é para mim, é para você. Como você tem levado a palavra de Deus? Como você tem desenvolvido o chamado de Deus em sua vida? Como está a sua vida diante do Senhor? Precisamos, nesta manhã, fazer essa análise. Precisamos, nessa manhã, nos perguntar: será que estamos pregando o suficiente?
anunciando o suficiente a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, olhando para a vida de John Wesley. Esse homem que não deixou as dificuldades, as adversidades, ofuscar a obra de Deus em sua vida. Antes ele viu nisso uma oportunidade para pregar o Evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares. Glória a Deus. Segundo tópico, o ministério de poder. Iluminando o mundo. Jesus prossegue: vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mais um velador, cidade sobre os montes e candeia sobre o velador são ótimas alegorias que revelam a importância do ministério de John Wesley na Inglaterra. O ministério wesleyano de pregação iluminava a vida daqueles que se encontravam em trevas. Glória a Deus. Iluminando o mundo. Juvenis, nesse tópico, o escritor vai demonstrar como o ministério de John Wesley iluminava aqueles que o cercavam. Isso é o que o poder de Deus faz na vida de homens e de mulheres que são alcançados por esse despertamento, por este avivamento. E Deus quer o mesmo para a minha e para a sua vida. Será que nós temos sido luz do mundo, sal da terra? Será que as pessoas que nos cercam estão sendo alcançadas, impactadas pelo poder de Deus que é manifestado em nossa vida? Será que estamos fazendo a diferença? Será que a luz que nos ilumina, ou pelo menos deveria nos iluminar, está, de certa forma, expulsando as trevas ao nosso redor, no meio daqueles que nos cercam? Será que as pessoas que estão ao nosso redor, seja no meio da nossa família, no meio dos nossos colegas de trabalho, de escola, estão sendo alcançados pelo poder de Deus que flui de nossas vidas? É necessário que isso aconteça. É necessário para que o nome de Cristo seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Precisamos ter isso em mente, meus queridos. Não basta apenas nós virmos para a igreja como uma empresa, bater o cartão, entrar, cumprir nosso horário e sair. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser sal da terra. Precisamos ser luz do mundo. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo Jesus em nossas vidas. Precisamos refletir o caráter de Cristo em nós. Nós precisamos disso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Subtópico 2. A missão de um homem de Deus. Wesley foi um homem de oração e compaixão pelo mundo perdido. Isso é algo muito importante que nós devemos destacar aqui. Sua grande missão era salvar os homens do fogo no inferno. Não por acaso a expressão "o tição tirado do fogo" cabia muito bem nele, anos depois daquele maravilhoso milagre, quando as portas das igrejas tradicionais se fecharam como uma cidade sobre os montes e uma candeia no velador. John Wesley pregou ao ar livre nas ruas, nas praças e tudo quanto era lugar, influenciando homens e colocando fogo na Inglaterra. Glória seja dada ao nome do Senhor.
A missão de Wesley, meus queridos, era salvar homens e mulheres do juízo através do Evangelho de Cristo. Algo que devemos destacar neste tópico é que Wesley era um homem de oração e compaixão, e ele ansiava pela salvação de almas. Era um homem de oração e de compaixão, e ansiava para que almas fossem salvas, se rendessem a Cristo. E mesmo quando tudo parecia estar perdido, ele pregou a palavra de Deus, influenciando homens e mulheres. E através da sua vida, Deus derramou fogo sobre a Inglaterra, incendiando os corações, avivando a vida daqueles que já estavam mortos espiritualmente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus quer fazer o mesmo em nossas vidas. Que nós possamos ser também Wesleys do tempo presente. Que através da nossa vida, Deus venha fazer uma obra poderosa, maravilhosa, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Porque Ele quer fazer grandes coisas no meio do seu povo. Glória seja dada a Deus. Terceiro e último tópico, meus irmãos, e eu quero fazer a leitura desses dois tópicos nesta manhã. O impacto do avivamento inglês na sociedade. Primeiro, impactando o mundo. Segundo, uma real transformação. O Sermão do Monte continua: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejamos as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A fé de John Wesley, bem como a de outros, transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. Segundo tópico, uma real transformação. O cenário tenebroso da nação inglesa do século XVIII foi radicalmente transformado. Antes, a religião era motivo de zombaria por causa dos clérigos bêbados, das igrejas vazias e frias. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, preconceito, violência e corrupção. Os avivalistas da Inglaterra deixaram profundas marcas na sociedade e na própria igreja. A abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas, mais dignidades para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo e repleta de convertidos. O Santo Espírito pode usar você para impactar a sua geração. Nesses dois últimos tópicos, nós veremos os impactos do avivamento na Inglaterra, meus irmãos, como acabamos de ler. Primeiro, nós vemos como Deus usou um homem de maneira poderosa, a fim de acender os corações frios, animar os desanimados e, além de tudo isso, trazer uma mudança histórica na comunidade da Inglaterra. Pelo poder do Espírito Santo, houve uma mudança radical. A fé de John Wesley transbordou em obras que mudaram toda a Inglaterra. Vimos que o cenário não era o mais agradável. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, pelo preconceito, violência, corrupção. Com a obra poderosa de Deus, com a obra poderosa que o nosso Deus fez na vida de John Wesley e de outros homens de Deus daquele tempo, vidas foram transformadas
e as marcas deste avivamento e as marcas deste movimento poderoso, divino, foram deixadas, como nós acabamos de ler. A abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas, mais dignidade para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo e repleta de novos convertidos. Isso é o que o poder de Deus faz, meus queridos. Quando nós entendemos que a igreja de Cristo precisa de um avivamento genuíno, que é o que nós estamos trabalhando no decorrer destas lições. E nós nos entregamos a Deus, buscando a sua face em oração, em jejum, nos separando do mundo, pedindo a Deus para que o seu Espírito Santo desça sobre nós. Ele, de certo, ouve as nossas orações e faz obras maravilhosas como estas que ele fez na vida de John Wesley. Deus ainda pode fazer e Deus ainda faz grandes coisas no meio do seu povo. Nós precisamos ter em mente isso. Entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não está restrito apenas ao passado, apenas à história da igreja. Não, isso também é para o nosso tempo, é para os dias atuais. Eu quero fazer uma leitura aqui de um momento na vida de John Wesley, onde ele sentiu um despertamento da parte de Deus e um fervor espiritual sem igual. Ele diz: cerca de 3 horas da madrugada, quando perseverávamos em oração, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos, impulsionados de grande gozo, e muitos caíram ao chão. A seguir, ao passar um pouco o temor e a surpresa que sentimos na presença da majestade divina, rompemos em uma só voz: louvamos-te, ó Deus, aceitamos-te como Senhor. Que Deus possa fazer também grandes coisas em nosso meio. Que assim como ele trabalhou na vida de John Wesley, ele também possa trabalhar na minha e na sua vida. Que possamos ser canais de bênção na vida daqueles que nos cercam, influenciando a sociedade. Que o Evangelho de Cristo, através de nossas vidas, possa avançar. Que essa palavra venha falar em vossos corações. Eu estou muito feliz por mais este momento maravilhoso diante da presença do nosso Deus. Quero pedir neste momento que, antes de eu finalizar essa revista, que aqui embaixo deste vídeo está o nosso número da nossa agência, da nossa conta, o PicPay. Sinta-se à vontade para estar ofertando para a casa do Senhor. Os dízimos e ofertas recolhidos aqui são para a manutenção do templo e da obra de Deus, de toda essa estrutura que é feita para que o Evangelho de Cristo avance. Vamos orar nesta manhã. Deus, graças te damos por tudo, glorificamos o teu nome, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha trabalhar em nossos corações, que possamos ser avivados, ó Pai, pelo poder do teu Espírito. Dá-nos, ó Pai, uma manhã e um começo de tarde debaixo da tua presença. Assim, ó Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém, Pai.